Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre o Banco do Brasil, pessoal, uma empresa que segue muito barata aí na Bolsa de Valores, tá? Está negociando a um índice preço sobre lucro muito baixo e sim, eu ainda acredito que o Banco do Brasil está bem subprecificado em relação aos seus pares setoriais, tá? Então vamos discutir aqui sobre o banco, análise de resultados, perspectivas de dividendos para os próximos trimestres e para quem ficar aí até o meio do vídeo, eu vou disponibilizar aqui dois indicadores muito bons para analisar empresas com alto potencial de valorização aí na bolsa de valores, tá? Então, mas antes de iniciar aqui esse vídeo, já peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, até porque se a gente for aqui em acessar canal, estamos atingindo quase aí 895 inscritos, tá? Muito próximo aí dos 900 inscritos. Fico muito satisfeito aqui, pessoal, realmente com o empenho aqui de vocês nesse canal. E não esqueça aí de deixar o dedão no like, né? Compartilhar esse vídeo, deixarem sugestões aí nos comentários, que com certeza eu posso estar aí agregando mais e mais valor para vocês. Com as sugestões, principalmente de vídeo, eu posso estar trazendo aqui dúvidas que vocês tenham. E quanto mais esse canal crescer e vocês macetarem aí o like, consequentemente terá mais conteúdo de valor aqui para vocês, tá? Bom, vamos iniciar então aqui essa análise. Vale ressaltar que o Banco do Brasil é a maior posição aqui do meu portfólio, tá? Hoje eu detenho 3.215 ações do banco. E desde o meu preço médio que eu estou aqui, como eu já tenho as ações do Banco do Brasil há mais de 1 ano e meio, tá? Desde mais ou menos início de 2023 que eu comecei a aportar com bastante força aí no banco. Basicamente, meu preço médio está em 24,03. E vale ressaltar que esse preço médio de tela, meu preço médio ajustado por dividendos, está ainda mais baixo do que isso, tá? Portanto, para a gente não demandar muito cálculo aqui, vamos descobrir o meu dividend yield on cost, tá? No último ano, o Banco do Brasil pagou o equivalente a 2,88 por ação, tá? Esse foi o dividendo pago pelo Banco do Brasil no último ano, né, no ano de 2023. Se a gente dividir pelo meu preço médio de R$ 24,13, hoje eu estou com um dividend yield on cost de quase 12% nas ações do banco, tá? E pelas perspectivas do mercado, podemos vislumbrar um dividend yield de R$ 3,12 por ação para este ano. Se eu dividir aqui pelo meu preço médio de 24,003, né, eu estou tendo um dividend yield on cost de quase 13%. Está acima aí do que a taxa Selic, né? Ou seja, meu capital está sendo remunerado a uma rentabilidade de basicamente 13% ao ano, fora essa valorização que eu acumulo no banco. Não é à toa que boa parte da rentabilidade da minha carteira veio do Banco do Brasil. Isso por quê? Porque quando você compra uma empresa boa e barata, você potencializa a sua rentabilidade. Se eu for aqui no meu patrimônio, perceba que ele vem crescendo mês após mês, tá? Realmente aqui uma alta bem expressiva nos últimos tempos. Essa carteira teve seu início aqui no ano de 2022, tá? Quando iniciou os aportes frequentes aqui na carteira e hoje rompemos a barreira aí do 100k. E agora espero que as próximas metas sejam atingidas a um menor período, tá? Claro que isso aqui vai depender da performance do mercado, né, e de outros fatores aí que englobam as empresas que eu invisto, tá? Partindo aqui para a rentabilidade, pessoal, perceba que minha rentabilidade foi bem diferenciada em comparação aos índices de mercado. Se a gente colocar o Ibovespa CDI, minha carteira está dando quase 70% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa está dando 27% e o CDI 38%. Então isso mostra a superioridade de se expor em boas empresas, né, na economia. E basicamente pela taxa de juros aqui, se a gente levar aqui em consideração a taxa de juros mensal equivalente, eu estou tendo uma boa rentabilidade de mais ou menos 30% ao ano, realmente uma rentabilidade de forma composta muito boa, tá? Bom, então vamos partir aqui para o Banco do Brasil, que é o principal assunto aqui do vídeo, tá? Primeiro com a análise de resultados do banco, o banco vem evoluindo de uma maneira bem expressiva, tá? O lucro líquido se encerrou em 9,5 bilhões no segundo trimestre de 2024 e um crescimento de 21,6% em relação ao ano anterior. E isso foi reflexo, o próprio banco cita, da execução de uma estratégia direcionada à proximidade com o cliente, né? E cada vez mais na experiência digital, tá? Aqui acho que acabou saindo errado, né? Eles quiseram dizer aqui digital, da concessão sustentável de crédito. Então, realmente aqui o banco tem evoluído
de uma maneira bem expressiva, tá? Partindo aqui, isso aqui foi resultados extraordinários do Rio Grande do Sul, não vamos analisar isso aqui nesse vídeo. A demonstração de resultados do banco, perceba que tivemos um crescimento na margem financeira bruta do banco, né? Saltando de 22 bilhões para 25,5 bilhões, tá? Tivemos um crescimento também na margem financeira líquida. Outro crescimento aqui no lucro líquido ajustado, que o lucro líquido ele é a última componente de análise. Perceba que saltou de 8,7 bi para 9,5 bilhões, então um crescimento de 8,2% na forma ajustada. Realmente impressionante aqui como o banco acabou se beneficiando nesses últimos anos, tá? E vocês podem estar se perguntando por que o Banco do Brasil está se beneficiando. Isso aqui mostra principalmente o desempenho operacional com crescimento de receitas e prestação de serviço. O banco cresceu em receitas de prestação de serviços, né, saltou. Administração de fundos, conta corrente, seguros, previdência e capitalização. Ele também se beneficiou dos resultados mais elevados da BB Seguridade, que a BB Seguridade é a maior controlada aí pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior acionista, então ele tem um direito bem grande aí do lucro líquido da BB Seguridade, tá? Taxas de administração de consórcio, operação de crédito com garantias e entre outros. Partindo aqui para as despesas administrativas, o banco vem reduzindo, isso aqui é muito bom, tá? Quanto menor, melhor, porque simboliza que o banco está gastando menos para gerar mais receita. Basileia, que é o índice que mede a alavancagem dos bancos, tá? Quanto basicamente aí menor o índice de Basileia, melhor. Então isso aqui mostra que o banco ele tem tido um índice de Basileia muito bom, tá? Bom, e agora, pessoal, partindo aqui para a carteira de crédito do Banco do Brasil, perceba que o crescimento foi muito bom. O banco saltou de 1 trilhão de carteira de crédito para julho do ano passado para 1,1 trilhão. Claro, a carteira de crédito já não está crescendo mais na mesma magnitude, mas ainda continua crescendo a uma taxa de 10% ao ano. Então, realmente, um banco já grande como o Banco do Brasil ter um crescimento da carteira de crédito 10% ao ano é excelente. Fora que a carteira de crédito do Banco do Brasil é bem defensiva, tá? Com agronegócio aí reinando na carteira de crédito, tem pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica e agronegócio são os mais seguros, porque possuem um menor índice de inadimplência, enquanto que pessoa física tem uma inadimplência maior, mas o Banco do Brasil não depende exclusivamente aqui de pessoa física, diferentemente de bancos mais que são ligados ao varejo, pequenas e médias empresas, né? Como o Santander e o Bradesco, né? Partindo aqui para a qualidade de crédito, o Banco do Brasil está com uma qualidade de crédito boa e a inadimplência segue abaixo do sistema financeiro nacional, enquanto o índice de cobertura segue acima do sistema financeiro nacional. Então, realmente muito bom isso aqui no banco, tá? O banco ainda revisou o seu guidance, ele mantém aqui suas projeções de lucrar de 37 a 40 bilhões para o exercício de 2024 e ele projeta, mesmo com esse aumento de provisões para devedores duvidosos, tá? Isso aqui não vai afetar o banco, até porque ele tem crescido receitas de prestação de serviço, despesa administrativa sob controle e o lucro líquido tem saltado de uma maneira bem expressiva. E mesmo com esse crescimento de provisões, isso não irá afetar o banco, até porque realmente o banco bem robusto aí, acho difícil ele ter provisões um pouco maiores, isso aqui acabar afetando os lucros do banco, pelo menos aí no médio prazo, não é o que vai ocorrer aqui na empresa, tá? E pelo preço que o Banco do Brasil se encontra hoje, de 5,7 vezes lucro, claro, o preço sobre lucro projetivo, até porque esse preço sobre lucro aqui é baseado nos últimos 12 meses. Então, para a gente tirar o preço sobre lucro projetivo, a gente precisa pegar o valor de mercado atual da empresa, tá? Que é basicamente de 167 bilhões. Como que calcula o valor de mercado, Pablo? Simples, você pega aí a cotação atual da ação que você quer calcular e multiplica pela base acionária da empresa. Então, o valor de mercado dividido aí por esse lucro líquido projetivo de 40 bilhões de reais, nós temos um preço-lucro de 4,18 vezes, né? Isso aqui simboliza, em relação às suas médias, o mercado já pagou um preço sobre lucro no Banco do Brasil de 6,7 vezes, representa um desconto bem expressivo, porque se a gente pegar 4,18 dividir por 6,7, que foi aí o preço sobre lucro médio, né? Colocaram igual menos 1, né? Vezes 100, hoje o banco está descontado em 37% em relação à sua média, fora o preço sobre valor de patrimônio, que ainda segue bem abaixo, tá? Em períodos de alto, o mercado já chegou a pagar um preço sobre valor de patrimônio acima de uma vez, tá? Então, realmente aqui o banco está bem barato. Preço sobre valor de patrimônio, preço da ação, dividido pelo VPA, que o VPA nada mais é do que a relação do patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação. Fora que é um banco que opera com o ROI muito bom, tá?
ROI aí de Itaú, basicamente, então realmente um banco bem diferenciado, tá? Calculando aqui basicamente o lucro líquido projetivo, que a gente viu que o próprio banco projetou, no cenário mais otimista, se a gente pegar aqui 40 bilhões de reais e dividir pela quantidade de ações que o Banco do Brasil tem aí no mercado, tá? Isso nos daria um LPA, que é basicamente o lucro por ação de mais ou menos aí 6,97. Como o banco já garantiu um payout de 45%, tá? Tem até pretensões de aumentar esse payout, mas acho difícil, 45% é o mais garantido. 3,13 por ação. E se a gente fizer aqui um preço teto de 9%, até porque é uma estatal, temos um preço teto de R$ 34,77, tá? Que dividido por essa cotação de 29,20, o banco ainda tem margem, tá? De segurança de 19%. Então, mas eu particularmente não estou comprando mais Banco do Brasil nesses preços. Eu particularmente prefiro comprar abaixo aí dos 28,50, 28,30, porque já acredito que na minha estratégia, até por ser uma grande posição já da minha carteira, eu prefiro comprar a preços um pouco mais baixos, tá? Portanto, ainda é cabível para aportes, até mesmo para mim que já tem uma grande posição, mas eu estou direcionando meus aportes nesse momento para a BR Partners, tá? Que eu acredito que tem uma margem de segurança aí bem expressiva, é uma empresa que também tem crescido a uma taxa de 20% ao ano, mais ou menos. E para você que ficou até o meio do vídeo, meus parabéns, tá? Vou disponibilizar aqui dois indicadores que é basicamente muito bom aqui no mercado financeiro, que o primeiro é o indicador de cálculo de rentabilidade de ações anual composta, que se chama de taxa de juros equivalente, tá? Que você calcula a rentabilidade ou da sua própria carteira ou de um ativo de uma empresa ao longo do tempo, basicamente usando essa fórmula de cálculo, tá? Então já pausa aí o vídeo, dá um print aqui, porque essa fórmula é bem complexa no Excel e para você que ficou aí até a metade do vídeo, estou disponibilizando aqui para você por um tempo que você pause o vídeo e bata aí um print, né, dessa tela e você pode usar aí da maneira que você preferir. Mas como que consiste esse cálculo? Primeiro, nós vamos aqui num site chamado Oceans 14, tá? Que é um site aí que engloba toda a análise das empresas ao longo dos anos. E eu gosto desse site porque ele tem a performance das ações ao longo do tempo, tá? Perceba aqui que o Banco do Brasil, se a gente colocar aqui num período completo, claro, o retorno foi muito além desse de 1.100%, tá, pessoal? Se a gente considerar que a reaplicação do provento foi muito acima disso, tá? É que aqui basicamente não está aparecendo. Mas o Banco do Brasil, como eu já explicitei aqui nessa planilha, o retorno dele foi de 10.700%. Então, realmente é um retorno muito alto. Então, vamos contabilizar aqui. Como que a gente calcula a taxa de juros equivalente, tá? Basta vocês pegarem aí aqui mais, né, a taxa que a gente quer, que é de 10.700%, tá? Que essa foi a rentabilidade total que uma empresa ou um ativo acabou proporcionando. Você vai fechar o parênteses, colocar aí um colchete, tá? Para que a gente encontre o cálculo. 1 sobre o prazo, que é qual é o prazo aqui basicamente desse retorno, desde o plano real. Então a gente pode implementar aqui, né, 24 anos no tempo, realmente é um tempo bem elevado, tá? 24 anos, vamos colocar aqui na calculadora, vamos fechar o parênteses, tá? E menos 1, para que a gente tire a fatoração. Consequentemente, o Banco do Brasil entregou um retorno anualizado de 21% ao ano nos últimos 24 anos. Mas aqui eu considerei com um período menor, até porque quando o Oceans 14 puxou os dados, na época era 16 anos, né? Então, o retorno ainda foi ainda maior por um prazo menor, de 34% ao ano. Mostra que o banco realmente gerou valor, tá, para o acionista, e basicamente 34% ao ano de forma composta pode fazer sim você virar milionário aí numa ótica de 10 a 12 anos, tá? Até porque se a gente pegar aqui o Investidor 10, que é um dos sites que eu mais utilizo, a calculadora de juros compostos, tá? Que é uma das calculadoras mais utilizadas aí pelo mercado financeiro, vocês podem até quantificar isso aqui na calculadora de juros compostos, tá? Ó, vou te dar aqui um exemplo. Finge aí que basicamente não tem patrimônio, a pessoa começou com R$ 9, que seja, né? Ela teve uma rentabilidade anual composta, se a gente pegar aqui na taxa equivalente, de 34% ao ano, né? Então vamos colocar aqui 34% ao ano, que essa pessoa ficou exposta aí no Banco do Brasil, aportando um dinheiro aí de R$ 2.000 por mês por um período de 16 anos, tá? Vamos colocar aqui, essa pessoa lá a princípio não tinha patrimônio. Se a gente colocar aqui em calcular,
16 anos, olha, basicamente essa pessoa se tornou milionária, 8,6 milhões de patrimônio, o que equivaleria a uma renda hoje de 80 mil a 90 mil por mês aí de dividendos. Então quer dizer que em 16 anos, conseguindo 34% ao ano, com aporte mensal de 2 mil sem patrimônio, você teria conseguido 8 milhões. Imagina aí para quem já tinha um patrimônio inicial, conseguiu um valor muito superior. E do seu bolso apenas saiu 384 mil, o resto foi de juros, né? Dividendos aí, rentabilidade que a empresa proporcionou. Fora que aqui nessa conta não considera a valorização do banco, que foi bem expressiva ao longo dos anos, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o banco subiu fortemente. Imagina para quem tem preço médio aqui em R$ 4,20, R$ 2,00, além de contemplar esses juros, tem uma forte alta nas ações aí ao longo do tempo, tá? Bom, então já descobrimos aí que o Banco do Brasil está bem subprecificado. E para encerrar, se a gente utilizar até aqui até o preço justo de Graham, tá? Que é um dos indicadores analisados para ver o potencial de rentabilidade, se a gente pegar aqui o LPA do Banco do Brasil hoje no mercado é de 6,97 por aquele LPA projetivo, vezes o VPA que está em 31,21, temos aí então basicamente um preço justo de R$ 69,96, tá? Vale ressaltar que o preço justo é ainda maior, porque o patrimônio líquido aumentou, tá? O patrimônio líquido da empresa, que aqui houve um desdobramento, aumentou ainda mais. Se vocês pegarem o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações, está aí na ótica de 32, 33. Mesmo assim, quase R$ 70 de preço justo, tá? O que implicaria uma alta, se a gente pegar aqui 70 dividido por R$ 29, né, arredondando, de mais ou menos 200%. O banco ainda poderia se apreciar 200%. Mas por ser uma estatal, vamos ser realistas aqui, não chegará a um valor de mercado do Banco Itaú, a não ser que se realmente houvesse um ânimo muito grande no mercado. Mas acho razoável sim o banco ainda subir aí 30%, 50% a 60%. Vale ressaltar que nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda, apenas estou trabalhando com dados com que o mercado disponibiliza, tá? E partindo aqui então para o indicador de preço sobre lucro, se a gente fizer aqui a relação inversa de 4,18, temos 100% de payout, ele pagaria 23%, vezes 0,45, o banco poderia pagar 10,7% na ótica de preço sobre lucro invertida, o inverso do PL, né? E aí mesmo você vê, mesmo que essas empresas não tenham um payout muito alto, elas pagam yields altos. Por quê? Porque elas estão muito subprecificadas. O mesmo caso se ocorre para a Boa Safra, tá? Que é uma empresa aí no setor do agronegócio, é uma empresa que nem detém um payout tão alto, veja só, 37%, mas por ela estar tão barata, o mercado, no caso a ação, está pagando yield acima de 6%. Então por isso que eu gosto de comprar ações baratas, porque potencializa a sua rentabilidade aí ao longo do tempo, tá? Outro indicador importante é o PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Que é um indicador aqui muito bom, que basicamente mede a taxa de crescimento por ano dessa empresa com o preço dela no mercado, tá? E eu fiz aqui duas fórmulas de cálculo. A fórmula do PEG Ratio mais utilizada nos Estados Unidos e mais utilizada aqui no Brasil, tá? Que é o PEG Ratio modificado. Vamos fazer aqui o PEG Ratio normal, pegando o Banco do Brasil como exemplo, tá? Vamos aqui nas ações do banco aqui, tá? Vamos pegar aqui BBAS3 para que a gente volte naquela tela lá e considerar aí como que é a fórmula do Peter Lynch, pessoal. É basicamente o PL, que é de 4,18, o PL projetivo, dividido pelo CAGR. Quanto que o Banco do Brasil cresceu ao ano, tá? Isso aqui é muito importante vocês saberem. O crescimento aí foi de mais ou menos 13 a 15% ao ano. Então, já cresceu 20%. Vamos considerar 20%, não tem problema, até porque o banco estava crescendo aí nessa taxa, tá? Então, se a gente colocar aqui o PL dividido pelo crescimento do banco, né, menos 1, hoje estaria bem barato, abaixo de 1 em 0,79. O banco ainda teria espaço aí para se valorizar de acordo com o indicador PEG Ratio. E usando o PEG Ratio modificado, 10% de yield mais a taxa de crescimento, né? Sobre, aqui tem uma divisão, tá? Sobre o PL de 4,18 vezes, nós temos aí 7,17, o que acima de 1 fica muito barato. Então, realmente, o banco também está bem barato, tanto no PEG Ratio normal, como o PEG Ratio modificado, tá? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vale ressaltar que antes de terminar, o fluxo ainda continua muito positivo na Bolsa de Valores, tá? O Ibovespa acabou subindo fortemente aí nesses dias. Vejam uma alta aí basicamente expressiva na ótica que mensal o Ibovespa sobe mais de 10%. E isso aqui se reflete principalmente devido a essa injeção de capital estrangeiro que a gente vislumbrou aí
na bolsa nesses dias, tá? Desde agosto o estrangeiro vem entrado com força, 2,3 bi, 1,2, né? Tivemos aqui 1,3 bilhão, 1,6, então consequentemente, como o estrangeiro faz preço na bolsa, tivemos essa alta expressiva no Ibovespa ao longo desse período aí, né? E por isso que acabou levando as ações brasileiras a um patamar de preço mais confortável, tá? Bom, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.